Olá, povo de Deus! Hoje faremos a nossa meditação em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esta, sem dúvida nenhuma, é a última carta do apóstolo Paulo. Ele, inclusive, está escrevendo da prisão. A gente pode perceber isso quando olhamos para o capítulo 1, verso 8, quando diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E no capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo diz assim, ao escrever essa carta: Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Veja, Paulo ele está aqui numa cadeia, ele está numa prisão, ele está confinado. Ele não tem o direito de ir e vir, mas está ali sofrendo todas as restrições que o Império Romano poderia colocar sobre ele. Mas o fato dele estar encarcerado, dele estar enclausurado, dele não poder ir e vir, não significa dizer que ele não tenha forças para exortar o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando em Éfeso. Inclusive, Paulo escreve essa carta para exortar Timóteo a ser fiel às Escrituras Sagradas e, com as Escrituras Sagradas, combater os falsos líderes, os falsos mestres que queriam destruir a Igreja de Cristo. Portanto, o contexto que nós encontramos aqui é um contexto muito claro. Paulo está preso e não apenas isto, mas o apóstolo também sabia que em breve, muito brevemente, ele iria morrer. Provavelmente a sua sentença de morte já havia sido decretada. Ele estava apenas aguardando por este momento. E podemos também compreender que o coração do apóstolo também é um coração sofrido. Veja só o que diz aqui a partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja só a situação do apóstolo. Paulo ele está aqui nessa situação, preso, abandonado, inclusive num momento tão importante da sua vida, que foi o julgamento, ninguém esteve em seu favor. Mas nada disso é capaz de fazer com que o apóstolo ele venha murmurar. Nada disso é capaz de fazer com que o apóstolo venha praguejar.
nada disso é capaz de fazer o apóstolo negar e esquecer a obra de Cristo na sua vida. E é exatamente nesse contexto que nós temos uma das afirmações mais conhecidas do apóstolo, quando ele vai fazer um resumo da sua vida, olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Devemos entender essas palavras nesse contexto do apóstolo, de prisão, de abandono, de decepção com pessoas, sem poder ir e vir, confinado. Mas, ainda assim, o apóstolo, ele olha para além destas circunstâncias, circunstâncias que certamente o faziam sofrer muito, mas ele olha para além dessas circunstâncias. E é exatamente nesse contexto que nós vamos encontrar claramente o apóstolo falando da sua vida como um todo diante de Cristo Jesus. E ele começa dizendo o seguinte, no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Percebem como Paulo ele antevê o seu martírio? E como ele tem certeza de que tudo isto iria acontecer? Ele usa duas metáforas aqui. A primeira é que ele está sendo oferecido por libação. Essa expressão nós podemos encontrar em Filipenses capítulo 2, verso 17. O apóstolo utiliza ali também, quando ele estava, em outra ocasião, preso. Essa prática era uma prática dos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Antes que os holocaustos fossem queimados, era derramado vinho sobre o altar. E esse vinho, então, era chamado de libação. Antes do sacrifício, eles ofereciam, então, aquele vinho como uma forma de manifestar ações de graças diante do Senhor. O que Paulo está dizendo é que a sua morte, ela será para o Senhor como uma manifestação de ação de graças. Mas não somente isto, Paulo também fala da sua partida. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado. E ele utiliza essa expressão também em Filipenses capítulo 1, verso 23. Partida aqui traz a ideia de um barco que está soltando as suas amarras. E ele está prestes a ganhar o mar para ir a outro lugar. Ou ainda, soldados no final de uma guerra estão levantando o seu acampamento para voltar para casa, depois de uma grande e sangrenta batalha. Essa é a imagem do apóstolo. Ele reconhece que na sua vida houve muitos momentos difíceis e ele inclusive ainda está passando por momentos difíceis, mas a batalha já está vencida. A batalha já estava ganha. Ele é que agora iria levantar acampamento e retornar para o lar. Ele que, nesta prática de sufrágio, de morte, de martírio, ele estava oferecendo aquilo como libação ao Senhor. E o que nós podemos perceber aqui, irmãos, é que apesar das condições do apóstolo, como nós vimos, abandonado, preso, angustiado em alguns momentos no seu coração, pedindo inclusive para que seus amigos, o próprio Marcos, viesse até ele, incluindo Timóteo, mas ele diz, eu sei que eu estou morrendo, mas essa morte é como libação, é para a glória do meu Senhor. Eu sei que as amarras estão sendo soltas, mas é porque, embora ele não diga aqui, mas a metáfora aponta para isto. Eu estou retornando para casa. Estou voltando para o meu lar, onde estarei para sempre com o meu Deus. A segunda metáfora que nós encontramos aqui, nós vamos perceber no verso 7, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós temos aqui um conjunto de expressões que vão apontar para uma mesma situação. O que podemos perceber aqui claramente é o soldado ou o atleta. O soldado, obviamente, na batalha, ou o atleta na corrida. E veja só como ele vai demonstrar isso na sua vida. Ele diz assim, combati o bom combate. Sim, era uma guerra.
Ou pela metáfora do atleta, era uma corrida. E não é fácil. A corrida ou a batalha são gestos, atitudes de muito esforço humano, de se esforçar para fazer. Mas por que Paulo, ele diz que se esforçou como um bom soldado de Cristo ou como um bom atleta de Cristo? Porque não era um combate apenas, não era uma corrida apenas, mas era o bom combate ou a boa corrida. Porque pertencia ao Senhor, porque era para a glória dele. E ele, reconhecendo isto, olhando para a sua luta, ele se alegra e diz assim: combati o bom combate, ou como poderíamos também entender, eu corri a boa carreira. O que o apóstolo está reconhecendo aqui é que apesar da dureza, apesar dos percalços, apesar do sofrimento, por vezes da dor, mas também com momentos de alegria, satisfação e emoção diante do Senhor, ele olha para trás e vê toda a sua trajetória como uma guerra boa de se guerrear, como uma corrida boa para se correr, porque assim deve ser a visão do crente. E ele continua dizendo: completei a carreira. Aqui ele não está dizendo que por ele, pelo seu esforço, ele conseguiu alcançar este alvo. Não. O que ele está dizendo é que ao completar a carreira, o seu tempo já está no fim. É como se ele dissesse: olha, eu lutei a boa batalha de Cristo, eu corri a boa corrida de Cristo e agora acabou, chegou ao fim. Chegou o momento de eu levantar o acampamento e retornar. Ou então de eu, como atleta, retornar para o meu lar. É isso que ele está dizendo. Mas quando ele fala completei a carreira, ele reconhece que pelo braço do Senhor, pela força do Senhor, ele foi conduzido até o fim da sua missão nessa terra. E de fato, como crente, ele acreditava na soberania do Senhor, nesta soberania que o impulsionou para que ele completasse esta carreira. Ele não foi pela metade. Ele não estava morrendo antes do prazo, mas ele estava partindo porque o seu tempo havia chegado ao fim, porque o Senhor já havia determinado, porque pela soberania de Deus, o tempo da sua partida já havia chegado. E ele então olha para este bom combate, essa boa corrida que ele realizou, e ele diz: agora cheguei ao fim. Obviamente não está no texto, mas está implícito na teologia bíblica da soberania do Senhor. É como se ele dissesse: eu completei a carreira. Eu estabeleci aquilo que o Senhor determinou para mim e me impulsionou pelo seu Espírito Santo a realizar. Com isto, Paulo reconhece que o combate e a carreira não eram apenas boas, mas elas também vinham como propósito do Senhor, como propósito da sua vida. Paulo, ele não olha para o seu dia a dia como algo que não tem nenhum sentido, mas ele sabia que havia uma carreira a completar. E ele então fala isso para o jovem pastor Timóteo. E por fim ele diz: guardei a fé. Essa fé aqui não é a fé subjetiva, não é aquela fé que nos faz crer no Senhor. Não, a fé aqui é objetiva, é o conjunto de fé, é a sua confissão de fé. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, fui fiel. Eu usei de fidelidade. E veja que essa expressão ela precisa ser vista no conjunto da expressão do apóstolo. Ele está numa boa batalha ou numa boa corrida, e ele sabe disso. Ele entende que irá completar aquilo que o Senhor Deus separou para ele, e ele compreende isso claramente. Então ele diz: ao longo da minha jornada, tendo isto na minha mente e no meu coração, fui fiel. Ele está dizendo que foi fiel à Escritura Sagrada, ele foi fiel à palavra de Cristo, ele foi fiel à lei do Senhor, ele foi piedoso,
Ele foi alguém intransigente contra tudo aquilo que viesse contrariar a Escritura Sagrada. Paulo, ele nos diz que foi fiel na sua conduta, como também foi fiel na sua pregação. Então, gesto e palavra, em tudo ele lutou este bom combate para preservar a sua fidelidade. Agora, quando olhamos para essa expressão do apóstolo, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé ou fui fiel, será que nós podemos afirmar que tudo isso aconteceu por suas próprias forças? É claro que não. É óbvio que não. Veja como ele encerra na sua afirmação. Ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E o que é esta coroa que Paulo se refere aqui? É aquela coroa que os atletas recebiam. Era uma coroa feita de folhas. Mas, apesar da simplicidade da coroa, o significado dela era tão grandioso. Esse atleta, quando recebia essa grinalda, ele voltava para a sua cidade. E quando ele voltava, sendo o atleta vencedor, ele escolhia qualquer lugar do muro da cidade, ele parava, e ali, quando ele escolhia o lugar do muro, vinham ali os pedreiros, vinham ali os engenheiros e abriam uma pequena porta. E aí ele passava por aquela porta nova, e aquela porta recebia o seu nome. Veja só que honra, que glória, quando pensamos que Paulo utiliza a figura desta coroa do atleta. Só que, é claro, há uma diferença. No caso dos atletas, e o mesmo poderia acontecer com grandes generais e líderes de batalha, ele se refere ao próprio esforço destas pessoas, o esforço do próprio atleta, o esforço do próprio soldado. Mas no nosso caso, não é o nosso esforço, mas sim a obra de Cristo. Paulo está dizendo, depois deste bom combate, completando a carreira e sendo fiel, eu vou receber uma coroa, mas uma coroa que não é minha. Essa coroa é de Cristo. Ele me dará essa coroa e me dará pelos seus méritos. Ele sabe disto. É por isso que quando ele fala sobre a situação que vive naquela cadeia, como nós vimos a partir do verso 9, a partir do verso 18, ele diz assim, aliás, verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está dizendo aqui? Ele está reconhecendo que toda a sua jornada, toda a sua luta, toda a obra completa, toda a fidelidade aconteceu por causa de Cristo. Aconteceu por causa do passado. Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário. Sem esta morte seria impossível o apóstolo viver o que está descrevendo aqui. Mas não somente no passado, no presente do apóstolo também, quando Cristo com seu Espírito Santo o livra, o está livrando constantemente. E livrando de quê? De sofrimentos, de traições, da própria morte física? Não, está livrando da obra maligna. É por isso que levará o apóstolo a salvo ao seu reino celestial. Cristo o conduzirá, o sustenta por sua poderosa mão. E aí então o apóstolo tem esse momento de glorificação. Ele diz a ele, a Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo sabe que não vinha dele.
Paulo sabe que isto vem do Senhor, vem de Cristo, da sua obra no passado, a morte na cruz, e da sua obra no presente, quando ele nos conduz em segurança, livrando-nos da obra do maligno, e no futuro, quando ele vai nos entregar a coroa que não é nossa, não foi conquistada por nós, foi conquistada por ele. E nesse sentido, o apóstolo é muito cuidadoso. Já agora a coroa da justiça me está guardada. É a coroa da justiça. É a justiça de Deus. E Cristo é a justiça de Deus. A justificação que vem na cruz do Calvário. Ele diz, a qual o Senhor reto juiz. Por que reto juiz? Porque no verso 1 ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É Cristo. E ele continua dizendo, me dará naquele dia. Cristo dará. Paulo não irá tomar essa coroa para si, mas ele receberá como manifestação da graça de Cristo Jesus na vida dele. Porque não é a vida do apóstolo em si mesma, é a vida do apóstolo em Cristo Jesus. E aí ele afirma, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É o Maranata. Porque como nós vimos, e eu repito, no verso 1 ele diz, conjure-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É a segunda vinda. E no finalzinho, quando ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, é a vinda do Senhor que nos conduz. É claro que o apóstolo sabia que na sua morte, imediatamente ele estaria na presença do Senhor. É também o que significa aqui o verso 18. Mas isso também aponta para a vinda do Senhor, para o dia do julgamento, quando ele estará do lado direito de Cristo. E ele estará nesta posição, porque Cristo morreu por ele, porque Cristo o sustentou, porque Cristo o livrou, porque Cristo o conduzirá em segurança para a eternidade. Não é Paulo, é Cristo. Não é a obra de Paulo, é a obra de Cristo. Não é a suficiência de Paulo, é a suficiência de Cristo. E isto devemos perceber nas palavras do apóstolo, reconhecendo a supremacia da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Quais seriam, portanto, as aplicações para a nossa vida mediante o que nós vimos aqui? Estamos hoje vivendo um momento de confinamento. Estamos em maio de 2020, nesta pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, e muita gente está confinada. Há pessoas que se desesperam, há pessoas que murmuram, há pessoas que praguejam, mas nós não podemos ser assim, irmãos. Se nós estamos nesta condição, é por causa da soberania do Senhor. E devemos, à luz da Escritura Sagrada, aproveitar este tempo para crescermos mais e mais no Senhor e fazer outras pessoas crescerem mais e mais no Senhor. E fazer, inclusive, com que o Evangelho seja pregado, sim, porque nós temos um recurso maravilhoso que é a internet. Nós temos um recurso maravilhoso que é o telefone. Nós podemos utilizar esses mecanismos para falar de Cristo, não apenas para o consolo dos crentes, mas também como pregação do Evangelho aos ímpios. Como o próprio Paulo mesmo, ele disse aqui, ele disse, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Essa é a primeira lição. Está confinado? Está preso? Possivelmente tenhamos aqui na nossa cidade o que é chamado de confinamento total, onde ficaremos presos em nossos lares, possivelmente. E aí? Vamos reclamar? E aí? Vamos murmurar, praguejar? Não. Precisamos entender
que a mão do Senhor está sobre nós e sobre toda esta situação. E precisamos reconhecer que esta situação são oportunidades de Deus para aprendermos a conviver mais como família, para que filhos aprendam a conviver com seus pais e façam isto para a glória do Senhor, para que os pais aprendam a conviver com os seus filhos para a glória do Senhor. E ao olhar para esse confinamento, como eu disse, não devemos praguejar, mas devemos reconhecer Cristo em nós. Estamos ainda combatendo o bom combate ou correndo a boa carreira. Vamos completá-la, porque o Senhor assim determinou. Por isso devemos manter a nossa fé, manter a nossa fidelidade. Devemos buscar piedade de vida. Nós somos descendentes, do ponto de vista histórico, dos puritanos. São os nossos pais mais próximos na história da igreja. E como esses pais, eles ensinavam e apregoavam acerca da santificação, de uma vida de piedade, uma vida que demonstrava sermos peregrinos nessa terra, estrangeiros nessa terra, gente que está no campo de batalha ou que está correndo uma corrida. No final das contas, a batalha e a corrida não iria esgotar a vida do atleta ou do soldado, mas era um momento da sua vida, para depois, após a vitória, ele retornar para casa. É exatamente assim que devemos encarar a nossa vida. Há um combate a se realizar, há uma corrida para se correr, há uma carreira a ser completada e existe uma lei do Senhor para ser obedecida. Nesse instante, devemos mais e mais lutar pela nossa fidelidade e lutar para que venhamos a nos parecer com Cristo Jesus. E a última aplicação é o olhar para o futuro, é olhar e perceber que receberemos a coroa viva. Nossa vida não está confinada nessa terra. Sabe, irmãos, eu convivo com algumas pessoas que são materialistas, pessoas que são ateias, pessoas que não levam em consideração a Cristo. Como essas pessoas estão desesperadas, como elas estão apavoradas, porque elas não têm em que se segurar. Eles vivem simplesmente a matéria, eles vivem simplesmente esse mundo. O ordenamento da nossa vida, se para eles, é apenas viver o aleatório, viver o desconhecido. Nós não somos assim. Nós temos um futuro com Cristo Jesus, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade e receberemos a sua coroa, não por nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Por isto, somos incentivados, irmãos, a não ceder à tentação e pecar neste momento, mas reconhecer a obra de Cristo na nossa vida. Como, por exemplo, diz o nosso Catecismo Maior, na pergunta 63, esse trecho, ele fala da Igreja de Cristo sendo protegida por Ele, pela mão forte do Senhor. Veja só o que diz. Pergunta 63. Quais são os privilégios da Igreja visível? Resposta. A Igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição dos inimigos, de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo ninguém que queira ir a ele. Essa é a nossa vida. Assim somos a Igreja de Cristo,
E não importa o confinamento, não importa a ameaça de um vírus, estamos nas mãos do Senhor e, pela obra de Cristo, já somos vencedores. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, mas, Pai, não permita que cedamos à tentação de pecar contra Ti, mas, ao contrário, que estejamos todos firmes na Tua palavra, sabendo que o nosso amparo é Cristo Jesus, pela Sua obra em nós. Eu sei, Pai, que muitas vezes somos movidos por causa do sofrimento e do momentâneo desespero, pecar contra o Senhor, pela murmuração, maldizendo muitas vezes acerca da nossa vida, mas não permita, ó Pai, que assim o façamos, mas que sejamos sempre gratos ao Senhor pela nossa vida e pela porção que nos cabe, sabendo que no final de tudo receberemos a coroa viva que não é nossa, mas é de Cristo, mas que Ele bondosamente nos dará, não porque merecemos, mas porque somos acolhidos por Ele, pela atuação da Sua morte e da Sua preservação em nossa vida. Por isso é a coroa da justiça, é a coroa da justificação, é a coroa de Cristo. Por isso, ó Pai, nós oramos para que o Senhor coloque no nosso coração sempre a visão da vinda de Cristo, Supremo Juiz, e que possamos sempre ansiar por este momento para estarmos na Tua presença. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.